Você aí, já ouviu falar na síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional? A síndrome afeta milhões de brasileiros. Estes e outros transtornos decorrentes do trabalho em excesso, do excesso de trabalho, são o tema do nosso quadro de saúde. Roda aí. Para conversar com a gente sobre o que é a síndrome de burnout e outras consequências do excesso de trabalho, os tratamentos e também as maneiras de evitar, né, esta síndrome, a gente vai receber no estúdio agora a psiquiatra Tamires Bastos. Tamires Bastos, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Tudo bem? Bom, vamos lá, você aí de casa, vamos tentar... Porque assim, ó, o troço pode descambar para brincadeira, tá? Todo mundo vai chegar e vai dizer assim, no Brasil hoje, vai mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, 99588-2374. Você pode mandar mensagem, mas vamos cuidar para não cair, para entender mesmo o que é o excesso de trabalho. Porque se for perguntar hoje, numa parada de ônibus, no WhatsApp, em qualquer lugar do Brasil, se as pessoas estão trabalhando demais, todo mundo, acho que 99,99% das pessoas vão dizer... Sim, talvez as que não respondam de forma triste vão dizer que estão fora do mercado de trabalho. Isso não quer dizer que elas não trabalhem também, mesmo que seja na informalidade. Sério, doutora, como é que a gente pode entender o que é a síndrome de burnout? Todo mundo sofre dessa síndrome ou realmente é um excesso de trabalho absurdo que diferencia da população hoje mundial? Sim. Não, tem critérios específicos, acho que tu disseste o essencial assim, na tua apresentação. É um estado de esgotamento emocional. Então, é um quadro que é relacionado ao trabalho, é uma situação ocupacional e tem 3 grupos de sintomas, mas mais de 130 já foram descritos. Né? Mas, assim, essencialmente o que a pessoa vai apresentar é uma energia diminuída, uma dificuldade de fazer coisas que habitualmente fazia, né? Então, é uma redução em relação ao funcionamento dela basal, né? Que leva a um senso de baixa realização profissional, a pessoa começa a não acreditar muito que está fazendo algo significativo e pode levar a um tratamento mais desumanizado, sentimentos negativos e distanciados em relação ao trabalho. Né? Por exemplo, médicos passam muito por isso e às vezes começam a tratar os pacientes de uma maneira mais irritadiça, quando aquele colega originalmente não era daquela maneira. Né? Então é um estado de adoecimento, não é simplesmente, enfim, como tu estava colocando, né, achar que bom, podia trabalhar menos. Não, a gente anda estafado, né? A gente anda cansado, porque se a gente for olhar a nossa sociedade hoje, e aí eu fico pensando também como é que a gente pode encarar essa síndrome num mundo onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? A gente vê que as pessoas ou trabalham informalmente, ou estão trabalhando de forma terceirizada, e aí eu sou empresário de mim mesmo, fica difícil às vezes de dar umas férias para pagar as contas, ou dar um tempo, tem que assumir vários projetos, ou até mesmo as pessoas de forma precária assumem vários trabalhos ao mesmo tempo. Agora, tu pegaste o exemplo do médico, né? Plantão. Outras profissões também têm plantão. Policial, até mesmo jornalista faz plantão. Tu sabe que justamente essas profissões que tu está mencionando, assim, não é só médicos, são profissionais da área da saúde, policiais, professores e jornalistas. As profissões mais acometidas por burnout. Eu fiquei pensando se a relação, a gente está pensando muito em duração. Né, para levar essa estafa mental, assim, por exemplo, esse cansaço. Mas a intensidade, porque o policial, ou até mesmo o jornalista tem uma carga horária às vezes um pouco menor, mas é que o trabalho é muito intenso. Claro. Mentalmente cansa demais. Então essa é a questão, né? E por que de repente um jornalista desenvolve e outro não? Né? Talvez numa situação parecida. A ideia é que tem fatores individuais, talvez uma propensão, quem sabe mediada pela genética, né? Que influencia uma chance maior de desenvolver, mas existem fatores ambientais também, institucionais envolvidos. Né? E chama atenção porque as prevalências de burnout, dependendo do local que é medido, assim, chega a 60%, 80%. Então tem algo, quem sabe, que está sendo exigido daqueles profissionais além do que é humanamente possível. Qualquer pessoa naquela condição vai desenvolver. E isso diferencia o burnout, por exemplo, de condições como depressão, ansiedade, porque é muito relacionado ao trabalho. Então, se a pessoa tira férias, consegue, né? Tira férias, como tu falaste, se ela eventualmente precisa ser afastada do seu ambiente, ela rapidamente se recupera, né? E é muito centrado no trabalho, aqueles sintomas que eu estava te falando, assim, de irritabilidade, falta de energia. Quando está em outros ambientes, ela está bem. Tu disseste uma escala, por exemplo, eu fico pensando se essa escala também não há uma relação muito
personalizada de cada pessoa, né? Alguns toleram mais uma carga maior de trabalho, outros menos. E aí como é que a gente consegue encaixar nessa escala? Por exemplo, aqui eu tenho alguns indícios, tá? Características como perfeccionismo, autojulgamento, seriam características de um paciente potencialmente que tem potencial para a síndrome de burnout? Isso, tem algumas características de personalidade e tudo mais que aumentam a chance, mas nem toda pessoa perfeccionista vai desenvolver, né? Então, a questão é justamente essa, o quanto aquele indivíduo está tendo prejuízo no seu trabalho. E não é, né, a escala, coisas que a gente tente objetivar a avaliação, elas não é por aí, assim, é uma percepção muito subjetiva e por isso que é necessária uma avaliação clínica, né? Precisa que um profissional, que inicialmente pode ser um psicólogo, um médico de família, né, um psiquiatra, alguém, enfim, da área da saúde treinado, que tenha familiaridade com a síndrome, possa detectar que aquilo não é só o jeito da pessoa, né, mas é um estado alterado que está trazendo prejuízo e se relaciona à exposição no trabalho, ou a muitas horas, ou a um clima altamente competitivo, muita pressão psicológica. Sim. Então, tem vários fatores. Agora, vamos entender uma coisa, né? Que tipo de complicações podem, né, surgir a partir de uma síndrome de burnout, para poder entender também que tipo de tratamento. Porque daí alguém vai dizer assim, bom, o cara está com síndrome de burnout, ele precisa descansar. Será que só isso resolve? Que tipo de tratamento e que tipo de complicações a gente pode ter se não tratar? Exato. E aí vem a questão que a gente falava sobre a propensão individual. Talvez algumas pessoas, elas deprimam, né, e possam chegar até o suicídio. Então, até no nosso grupo de pesquisa, a gente tem discutido a ideia de que, de repente, o burnout é um ponto num contínuo. Outros autores também internacionais têm se questionado sobre isso. De repente, um estresse que seria originalmente manejável pode evoluir para um burnout já com comprometimento no trabalho e que, se não tratadas as causas, pode levar à depressão, condições mais graves ou mesmo no extremo, né, a pessoa tirar a própria vida. Então, o tratamento, ele precisa ser particularizado, de certa maneira, né? Precisa ver se aquela pessoa está num estado de gravidade suficiente para ser medicada ou se, de repente, uma psicoterapia já vai ajudar ela a se fortalecer para lidar com as pressões que são inerentes à atividade que ela escolheu. Sim. Né? Mas também, e isso tem sido bastante enfatizado, assim, na literatura, os fatores ambientais, institucionais, eles contribuem muito. Alguns atores até acham que pode contribuir mais. Então, uma maneira efetiva, e até uma dica para as empresas e instituições, né, é tentar captar as soluções apontadas pelo grupo de funcionários, de trabalhadores. Né? Ver o que eles estão percebendo como incompatível com um funcionamento mais adequado e procurar climas de cooperação e menos competitividade. Né? Ranking de produção, essas coisas tendem a estressar as pessoas e aquelas que são vulneráveis, então, desenvolverem. Né? Sim, já tem uma competição lá fora com a concorrência, imagina uma competição interna. Fica mais pesado ainda. Agora, outra relação sobre o tratamento, assim, fico imaginando se psicólogos e psiquiatras podem indicar também outras disciplinas para ajudar nesse tratamento. Fico pensando, toda a medicina holística, fico pensando todas as questões, por exemplo, que envolvem o relaxamento, desde uma simples meditação ou uma atividade física também, o yoga, entre digamos assim, terapias alternativas. Isso, tu sabe que isso é comum aí, no meu ponto de vista, há vários transtornos mentais, né, psiquiátricos que a gente chama. Porque é uma balança entre os teus estressores e os recursos. E, de repente, o que é estressor para ti não tem o mesmo impacto para mim, mas se a minha balança pende mais para o estressor, eu vou adoecer. E o recurso não é só uma medicação, a psicoterapia, como está pontuando. Né? Exercício físico, tem bastante evidência científica de que previne depressão, por exemplo. Então, a gente pode pensar que previna burnout ou outras condições. Né? Ter boas relações fora do trabalho. Né? E, às vezes, coisas simples como está trabalhando num ambiente com janela, com acesso à luz. Então, tem uma série de medidas que podem ser pensadas e aí que vale, né, particularizar o tratamento e ver naquela pessoa o que está sendo um problema, o que está sendo o estressor maior. Bom, a gente tem uma pergunta na nossa tela, você pode participar, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto, e a gente vai para a participação da Josi de Gravataí. A cobrança de se trabalhar em escolas também nos leva a esta síndrome. Não somente os professores, mas os funcionários também, né? No caso dos funcionários e também dos professores, e até em especial no caso dos professores. Hoje existem pressões, novas pressões que a gente sofre no trabalho,
né? Aqui eu estou falando dentro de uma universidade, como, por exemplo, a pressão do Escola Sem Partido, né? Que é um monitoramento em cima dos professores que não existia antes. Sim. Independente de você concordar ou não, né? O professor, de certa forma, hoje se sente vigiado, mais vigiado ainda. Isso. Essas pressões que vêm de fora, até mesmo no ambiente escolar, também afetam. Com certeza. E daí aquela questão de tu poder ouvir os trabalhadores, porque não é só o ambiente, né? Vamos ouvir os professores ou os funcionários da escola para que eles digam o que está acontecendo naquele local. Mas também tem os fatores da época, da cultura. O que está se passando no mundo agora que repercute ali naquele ambiente. Né? Então, sem dúvida, isso é relevante. Lembrei outro, né? Infelizmente, os casos que tivemos aqui no Brasil de violência, né? Nas escolas, envolvendo armamento, Claro. enfim. Tudo isso vai acelerando o processo de estresse que pode levar à síndrome de burnout. É mais ou menos um esquema nessa forma, assim? Sim, faz todo sentido. Do estresse para o burnout. Exato. Né? O burnout é um estresse que, de novo, enfatiza assim, né? que é uma condição relacionada ao trabalho. Então, um estresse que repercute nessas relações de trabalho leva ao burnout. Sim. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante, eu acho que é mais ou menos isso. Eu lembrei de outro fenômeno cultural muito importante, não só no Brasil, mas no mundo, as mídias digitais, o acesso à internet. Você aí de casa, quando tira férias, você responde e-mails da sua empresa, né, ou que te mandam de clientes, você deixa o WhatsApp 24 horas ligado, caso algum cliente, algum colega ou até mesmo o chefe entre em contato. Isso leva a crer que a gente está trabalhando não às 8 horas, e sim muito mais do que isso. Né? Claro, e isso é um fator mais documentado na literatura. Claro, essas coisas que a gente traz para conversar, né, e discutir ciência, geralmente a gente traz aquilo que já tem algum estudo demonstrando. Né? Mas muitas outras coisas estão surgindo e que a gente não teve tempo ainda de demonstrar com números, né, ou com evidências. Mas essa questão da disponibilidade, uma disponibilidade excessiva, né, muitas horas em função de e-mail e WhatsApp, já é uma questão. Tanto que o transtorno por uso de tecnologias vem sendo pensado como uma outra condição específica para entrar, né, nos transtornos de... Agora vem algo chocante, né? E não sou eu que estou dizendo isso. A Organização Mundial de Saúde diz: o Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Por que a gente é tão ansioso? Pois é uma boa pergunta. A gente não tem, de novo, né, dentro assim, de parâmetros científicos, a gente ainda não tem essa resposta. Até porque a gente não tem, para vários transtornos, não só ansiedade, mas depressão, a gente não tem a causa, assim, como a gente teria numa hepatite, um vírus, uma coisa assim. Como a gente não sabe ainda esse fenômeno complexo, a causa, é difícil a gente comparar as condições nos países e poder responder. Né? E, particularmente, esse estudo, eu não vi se foi um autorrelato ou se foi, né, um diagnóstico clínico, então eu não sei se teve diferenças também nas medidas. Aí eu não saberia te responder do ponto de vista científico, mas né? É um órgão mas filosófico, exato, que nos aponta como os mais ansiosos. E eu acredito que todo mundo em casa deve estar imaginando. Sim. Olha, talvez não precisa nem de um estudo, é só dar uma caminhada, uma volta na quadra, uma caminhada na rua da praia. Para a gente ver como as pessoas se esbarram, não tem tempo, não olham, só olham para baixo. E eu acho que a gente pode entrar numa questão mais filosófica, né? Porque, bom, isso está aqui, crise econômica aqui, mas também a Argentina está passando por situações, né? Então, por que a gente, né? O que se passa com os brasileiros ou com o Brasil? E isso não sabe, mas se vocês tiverem ideias para a gente pesquisar, bons estudos podem emanar aí dessa ideia aqui. Não é a gente que está dizendo, é a Organização Mundial de Saúde. Agora, para fechar, doutora Tamires Bastos, o que a gente tem que estar atento, né, as orientações para a gente evitar que aquele estresse, né, que geralmente acompanha boa parte dos brasileiros, não se transforme em síndrome de burnout? Bom, prevenção. É poder ter um ambiente de trabalho, na medida do possível, descontraído, como vocês estavam brincando agora há pouco, né? Antes das gravações começarem. Relações amistosas contribuem para a prevenção, exercício físico, essas coisas todas. Mas, se a pessoa percebe que ela está modificando em relação ao padrão anterior, né? De repente gostava muito de uma determinada atividade, se sentia competente e começa a mudar o padrão, é hora de parar, refletir, pedir ajuda, perguntar e evitar o isolamento, porque pessoas em burnout tendem a ficar mais isoladas. Então, se tem alguma coisa acontecendo, ou mesmo se percebe um colega que sempre foi gentil, solícito, se comportando de maneira diferente,
né, uma conversa empática, amigável, para ver o que está se passando, pode evitar a progressão para condições muito sérias. Né? Sim. Bom, a prevenção sempre é o melhor caminho. Agora, caso a situação esteja acontecendo nesse exato momento, você que está nos assistindo está completamente desanimado com o seu trabalho, não consegue mais interagir com os colegas, que são alguns dos indícios. Se a pessoa acha que está passando pela síndrome de burnout, o que ela deve fazer de imediato? De imediato. Na rede pública, ela pode buscar o posto de saúde da sua referência. Dá para ligar para 196 na prefeitura, dar o nome da sua rua, perguntar qual é o posto, a equipe de saúde da sua região vai saber lidar. Né? Quem usa o setor privado pode buscar o atendimento de algum psicólogo, psiquiatra. Né? E a URGS tem uma iniciativa bem bacana, assim, que foi feita em colaboração com os universitários, que é urgs.br/saúde mental. E ali existem dicas de locais a baixo custo de assistência, que são disponíveis em Porto Alegre. Então, tem várias opções assim de buscar. Então, a questão é não desistir de buscar ajuda. Às vezes não é na primeira vez que identifica com um profissional que vai atender, mas tenta outra pessoa, né? Pede ajuda para algum amigo. Se está muito exausto para buscar o serviço, pede para um familiar ou para alguém da confiança. Mas nós temos opções e eu acho que vale buscar o quanto antes. Bom, só para fechar, doutora Tamires, se a gente for pensar assim que algumas pessoas, no caso da depressão, se forem ouvir outras pessoas, eu estou passando por um momento de depressão, estou com depressão, fico trancado no quarto, e aí chega alguém e diz assim, não, isso aí é bobagem, isso aí passa, uma tristeza, daqui a pouco tu levanta e vai. As pessoas costumam simplificar as questões dessa forma. Sim. No caso do burnout, com essa competição toda, se você acha que não está rendendo, não está produzindo, não está gostando, tentar evitar aquele pensamento competitivo de olhar para o lado e dizer, não, mas aí ele está super feliz com o trabalho, com a tarefa, e ele está saindo super bem, o que tem de errado comigo? Será que eu sou incompetente? Sabe? Acho que as pessoas, a chave motora é você mesmo entender e não achar que é uma bobagem. Não achar que é uma besteira. Existe muito estigma em geral, né, para buscar psicólogo, psiquiatra, as pessoas tendem a se culpar muito, né? E até se discute essa questão, se burnout é um bom nome para esse quadro, porque a pessoa fica com a sensação que é ela que está falhando e às vezes tem fatores que são ambientais mesmo, que poderiam ser revertidos, né? Sim. Então, a questão é justamente procurar também para conversar aquelas pessoas que são mais naturalmente compreensivas, né? Sim. Às vezes, mesmo as compreensivas, sem querer, falam algo que faz a pessoa se sentir mais culpado. Claro. Né? Então, é difícil, mas tem que tentar buscar alguém da confiança que vai ajudar a se motivar a realmente buscar um profissional habilitado para ajudar. Doutora Tamires, um prazer recebê-la. Né? Muito obrigado por trazer essas informações que eu acredito que vão ajudar muitos brasileiros, né, que passam por... Nossa, a gente está passando por crise econômica, crise do emprego, tudo isso, todo esse ambiente externo acaba nos afetando, e mesmo os empregados que ficam, puxa, eu não quero ir para a fila do desemprego, né, e acabam se sentindo mal. Então, esse é o momento da gente conseguir entender que tudo isso que está lá fora pode nos afetar fisicamente, pode afetar a nossa saúde mental e física. Com certeza. Então, poxa, a gente trouxe uma luz aí para você que está nos assistindo. Seja sempre bem-vinda, doutora, e até um próximo encontro a gente pode falar sobre outros temas. Muito obrigada, foi um prazer.